Salve! Eu sou o Padre Francisco e essa é a meditação do Evangelho de hoje, deste domingo, 16º domingo do tempo comum. O Evangelho se encontra, obviamente, em São Mateus, capítulo 13, versículos de 24 a 43. E diz o seguinte: Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que, arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita direi aos que cortam o trigo: Arrancai primeiro o joio e amarrai os feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce fica maior do que as outras plantas, e torna-se uma árvore de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus é como fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta: Abrirei a boca para falar em parábolas, ou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. E seus discípulos aproximaram dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará seus anjos e eles retirarão de seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Queridos irmãos, o Evangelho de hoje é bastante longo e conta aí com 1, 2, 3 parábolas. Nosso Senhor Jesus Cristo utilizava esse recurso com fins didáticos e também, segundo o evangelista de hoje, para se cumprir aquilo que foi dito pelo profeta, que ele falaria dos segredos da criação do universo, mas de uma maneira mais aí emblemática. É interessante que os discípulos de Jesus entendiam muito bem o que ele queria dizer e, por outro lado, aqueles que perseguiam a Cristo tinham os seus dizeres como uma espécie de provocação. O evangelho de hoje começa justamente pela parábola do joio e do trigo. E esta parábola é uma parábola do reino de Deus, ou seja, nosso Senhor Jesus Cristo mostra de maneira análoga como seria o reino de Deus. E aí nós temos um Senhor, que é o dono ali da plantação, e os seus servos. E ali, ao semearem, acabam tomando consciência de que junto com a semente do trigo foi a semente do joio. E ao invés de separar o joio do trigo, o Senhor ele pede para que se semeie de qualquer maneira. Isso de uma certa maneira escandaliza até mesmo os seus servos, porque o mais natural seria separar a semente ruim da semente boa.
mas ele diz que no fim, na colheita, ele aproveitaria para colher os dois separados e destinar o joio à fogueira. Essa maneira de esperar somente o fim para separar o trigo do joio nos mostra a tolerância e a paciência que se deve ter em relação às pessoas que não abraçaram a fé ou têm maior dificuldade para se relacionar com Deus. Lembremos que cada um tem um processo pessoal de conversão e às vezes nós não temos paciência com os outros. Mas essa falta de paciência com os outros muitas vezes reflete a nossa incapacidade de responder às expectativas que temos consciência que Deus tem sobre a nossa própria vida. O evangelista segue o evangelho com a parábola do grão de mostarda. E essa parábola, assim como as outras, vai refletir também a justiça imparcial de nosso Senhor Jesus Cristo. E essa capacidade que a semente tem de sair da invisibilidade e mostrar-se como um sinal de vida, depois de produtora de alimento, assim também é o reino de Deus, que tem uma passagem quase repentina da invisibilidade para a sua plenitude. Isso se mostra ao longo de toda a história da salvação. Mas, padre, isso demora muito. Até a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, os cristãos acreditaram que seria imediata e já está demorando tanto. Pois é, mas para Deus, um dia são como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Nós não devemos pensar simplesmente com a lógica humana. E nós somos chamados a semear esse grão de mostarda, essa fé que nós somos capazes de oferecer a Deus, que por vezes é muito pequena aos nossos olhos ou aos olhos de outras pessoas, mas Deus é especialista em valorizar com muito amor aquilo que nós oferecemos de pouco, desde que seja oferecido de coração e dentro do campo de todas as possibilidades que nós podemos oferecer a Deus. O que Deus deseja da nossa vida, de fato, é o que está ao alcance das nossas possibilidades, mas nada menos do que isso. E aí nós devemos ser honestos com Deus, porque tem muita gente que tem muitos dons e guarda esses dons para si. Em seguida, no Evangelho, nós temos a parábola do fermento. O fermento que uma mulher tomou. Naquela época, misturar ali o trigo com fermento, fazer uma massa de pão, era uma honra que se tinha destinada às mulheres, a dona da casa. Ela fazia o pão para o seu esposo, seus familiares e todos os seus servos. E ali ver uma pequena porção fazer efeito na massa como um todo era como que uma alegria doméstica, era quase que um entretenimento. E aí nós temos uma pequena analogia para ver o que um pequeno movimento feito com amor, com caridade, é capaz de causar na sociedade como um todo. O plano de Deus, que se manifesta quase de uma maneira invisível em seus propósitos, faz com que o reino de Deus cresça no meio de nós de uma maneira inexplicável, vamos dizer assim. É bonito ver nesse aspecto a comunhão dos bens espirituais. Por exemplo, se nós buscamos viver na graça e abraçamos a graça de Deus e vivemos a graça santificante, a igreja inteira se ergue por causa das nossas atitudes pessoais. Mas, por outro lado, também se eu levo uma vida de pecado, se eu tenho obstinação em relação às minhas más inclinações, a cada ato de pecado que eu pratico é como se a igreja inteira caísse comigo. E aí o fermento serve como esse elemento que dá estrutura para a massa como um todo. Por outro lado, também na tradição judaica, o fermento era utilizado como um recurso didático para comparar-se com o mal, mas aqui nosso Senhor Jesus Cristo o coloca como um símbolo do poder de Deus e da fecundidade da sua ação. De uma certa maneira, de um modo geral, as parábolas elas são um recurso para lidar ali com um caráter misterioso ainda da ação de Deus no meio do povo. E corresponde muito bem ao propósito didático de nosso Senhor Jesus Cristo de formar discípulos que sejam capazes de refletir.
E o Evangelho, ele se encerra justamente quando os discípulos pedem a nosso Senhor Jesus Cristo que volte, naquela parábola do joio, e explique o que ele queria dizer. Então ele espera que a multidão se vá, e ali entre os chegados, os mais próximos, ele retoma a parábola do joio e começa a explicar. E aí nós temos aquele que semeou a semente ruim junto com que misturou a semente ruim do joio com o trigo, identificado como o diabo, o maligno. Ele é personificado nessa parábola. O reino de Deus é a semente boa, vamos dizer assim, e este reino é entregue a nosso Senhor Jesus Cristo, que por sua vez o conduzirá em plenitude. A fornalha ardente descrita no Evangelho corresponde a uma visão mais no estilo apocalíptico do inferno, e o reino de Deus vai ser esse misto entre pecadores e santos, que no fim será devidamente separado pelos anjos de Deus. E aí nós temos muito clara a explicação, na explicação de nosso Senhor Jesus Cristo, a necessidade de se esperar um pouco para se separar os dois, porque ainda tem muita gente que precisa se converter. É difícil hoje separar o joio do trigo, entender quem está com Deus, quem não está, quem está buscando uma vida de caridade ou quem não está, porque está tudo muito misturado. Mas ao mesmo tempo é sinal da graça e da longanimidade de Deus, que faz brilhar o sol sobre justos e injustos, derramar sua graça sobre aqueles que merecem e aqueles que não merecem, a fim de que os que precisam se converter tenham uma oportunidade. Quantos entre nós já fomos agraciados com inúmeras chances da parte de Deus? Cada vez que nós nos aproximamos do sacramento da reconciliação, por exemplo, é como se Deus tirasse o joio do nosso coração e deixasse somente o trigo que alimenta. Que possamos ser misericordiosos como nosso Senhor Jesus Cristo e esperar o tempo que cada pessoa tem para se converter. Claro que devemos semear sempre a verdade, mas sempre entendendo a verdade como uma mais pura expressão da caridade. E esta caridade deve considerar a circunstância, a hora, o conteúdo, de modo que a pessoa aceite a verdade não como um fardo, mas como um dom. E sempre tendo consciência de que, por mais que às vezes sejamos especialistas em reparar na vida do outro aquilo que ele precisa melhorar, ninguém pode usurpar-se ao julgamento divino. Só aquele que é perfeito está pronto para julgar, porque nós alcançamos a aparência das coisas somente. Deus vê o coração. Então, nós não podemos cair na tentação de julgamento. O Senhor há de separar o joio do trigo em tempo oportuno. Por enquanto, se reparamos que alguns entre nós têm comportamentos errôneos, ou são para nós sinônimo de prejuízo, seja material ou moral, nós devemos entregar essa pessoa a Deus, que na sua sabedoria, no seu poder, pode alcançar muito mais do que aquilo que toca as nossas palavras e as nossas atitudes. Que o Senhor nos dê essa graça, dessa bondade, dessa tolerância, dessa misericórdia e de estarmos prontos para um dia quando Jesus cumprir plenamente todas as suas promessas, ingressarmos no reino de seu Pai. Que assim seja. Amém.